O nosso herói, o Maurício, ele tinha 18 anos e ele conseguiu o seu primeiro emprego. E o seu primeiro emprego era um emprego onde ele ganhava um salário mínimo. Ele tinha uma função simples e ele ganhava apenas um salário mínimo, que agora no Brasil, em 2020, é de R$ 1.031. Muito bem. Maurício era solteiro, morava com os pais, e ele tinha o sonho de fazer uma faculdade, tinha o sonho de constituir família, mas por enquanto muito jovem, ele ainda tinha recém entrado na faculdade e morava com os pais, e passou a trabalhar e ganhar R$ 1.031. Então o Maurício, ele resolveu depositar 20% do que ele ganhava em uma aplicação. E essa aplicação rendia por mês 0,8%. Muita gente pode dizer, puxa Fábio, mas eu não conheço uma aplicação que dê 0,8%, a poupança dá muito menos do que isso. A poupança, ela não é onde você deve guardar o seu dinheiro. A poupança não é uma boa aplicação. Nós temos hoje aplicações muito melhores, que não são tão arriscadas e que podem render para vocês no longo prazo muito mais dinheiro. O Maurício morava com os pais e ganhava R$ 1.031. Ele aplicava R$ 206,20 e ele tinha R$ 824 para viver. E era uma vida tranquila, uma vida simples, porque ele ainda vivia com os pais e ele queria fazer uma faculdade, então ele estudava bastante. Com esse dinheiro ele pagava os estudos dele, ele pagava o material didático dele, porque a família dele era uma família simples, não podia pagar tudo para ele, e ainda ele tinha o dinheirinho dele para poder sair com os amigos, para poder ir num cinema, para poder tomar um lanche com uma namorada. O Maurício era um rapaz muito esforçado, ele estudou bastante e acabou conseguindo entrar na faculdade, né? Ele entra na faculdade aos 19 anos e continuou estudando, trabalhando, ganhando um salário, e continuou poupando 20%, que são R$ 206,20 por mês. 3 anos depois, Maurício, já com 21 anos, ele estava no seu segundo ano de faculdade e ele conseguiu um emprego na sua área da faculdade. Não era um emprego assim, nada glamouroso, mas o salário dele já era um pouquinho melhor do que um salário mínimo. Ele passou a ganhar um salário e meio, que dava aproximadamente R$ 1.550. Na verdade, R$ 1.546 e uns quebradinhos. E ele passou, quando recebeu esse aumento, a poupar 20% desse seu novo salário de R$ 1.500 e pouco. Ou seja, ele passou a poupar todos os meses R$ 309,30 e ele vivia com um pouquinho mais de R$ 1.230. A essa altura, Maurício já namorava sério, ele queria casar e ele queria realizar os seus sonhos sem abrir mão dos depósitos mensais de 20% do seu salário, porque ele sabia que esses depósitos iam garantir a aposentadoria dele, né? Então, ele precisava arranjar uma forma de, com R$ 1.200, conseguir realizar os seus sonhos. Então, Maurício, ele procurava viver uma vida financeiramente inteligente. Ou seja, ele tinha a namorada dele, com R$ 1.200 ele conseguia pagar os estudos dele, ele ainda estava fazendo a faculdade, ele conseguia sair para passear com a namorada dele, mas ele abria mão de algumas coisas, como por exemplo ter um carro, porque se ele fosse comprar o carro, ele sabia que teria que comprar à vista, porque se ele parcelasse, ele ia gastar muito mais dinheiro pagando juros do que comprando o carro. Fora a despesa do carro, que era muito alta. Aliás, se você quiser saber um pouquinho sobre a diferença entre financiar e comprar um carro, tem um card aqui e você vai ver, eu gravei um vídeo muito legal a esse respeito. Então, o Maurício, ele passou a adotar uma seguinte estratégia. Ele ganhava R$ 1.200 e poucos, ele sempre recebia o salário e já colocava os 20% na aplicação chamada aposentadoria. E dos 1.200 e pouco, ele administrava de acordo com os novos sonhos. Quer dizer, ele queria fazer uma viagem de férias com a namorada. Ele pagava essa viagem à vista. Ele separava lá R$ 100 e poucos todos os meses, guardava e pagava a viagem à vista. Ele queria comprar uma roupa nova, ele queria comprar uma moto para não ficar andando de ônibus, ele queria adquirir as suas coisas. Ele juntava dinheiro e pagava à vista. Maurício não aceitava pagar juros e era religioso ele depositar 20% do salário todos os meses na sua aplicação. Aos 25 anos de idade, Maurício já era formado e ele recebeu uma promoção na empresa onde ele trabalhava. E com essa promoção, o salário aumentou um pouquinho. Sabe que essas promoções assim, não é aquela coisa que você fala,
tripliquei meu salário, né? Mas ele passou a ganhar de 1,5 salário, ele passou a ganhar 2 salários mínimos por mês, que dá R$ 2.062. Então o Maurício passou a depositar na sua aplicação, passou a aplicar todos os meses R$ 412 e sobrava para ele viver pouco mais de R$ 1.600. Com esses R$ 1.600, Maurício conseguia realizar os seus outros sonhos. Ele já queria se casar, ele estava indo bem no seu namoro, então ele guardava uma parte desses R$ 1.600 todos os meses, fora os 20% que ele já depositava, para poder pagar as despesas do casamento dele. O Maurício, ele era muito organizado e ele sempre separava o dinheiro para pagar suas coisas à vista. Após 7 anos investindo, o Maurício olhou a conta dele e viu que ele tinha pouco mais de R$ 38.800. Isso deixou ele um pouquinho chateado, é verdade. Mas sempre que Maurício pensava em desistir, ele se recordava da força que existe, o tempo, o longo prazo e os juros compostos. E ele ficava firme no propósito de guardar dinheiro, porque ele sabia que lá no longo prazo isso ia virar muito dinheiro na aplicação dele. 2 anos depois, aos 27 anos de idade e 10 anos fazendo as aplicações todos os meses, o Maurício ele teve a sua primeira boa surpresa. Ele percebeu que os juros que ele recebia mensalmente dos seus investimentos já superavam os seus depósitos. Ele depositava 400 e poucos reais e a aplicação dele rendia outros 400 e poucos reais. Ou seja, ele trabalhava de fato para fazer um depósito e o dinheiro dele trabalhava para fazer outro depósito igual nessa aplicação. E aí ele teve certeza que estava no caminho certo e que o dinheiro ia trabalhar cada vez mais para ele. Aos 30 anos de idade, muitas mudanças na vida. Maurício se casou. Maurício foi morar com a esposa dele, que também trabalhava e que começou também a poupar dinheiro. Mas isso é uma outra história e nós não vamos somar os depósitos da esposa dele aos depósitos do Maurício nesse nosso estudo aqui. Mas é claro que um casal que aplica isso aqui junto vai muito mais longe do que uma pessoa fazendo sozinho. Mas Maurício se casou, Maurício constituiu família, a esposa dele trabalhava e também poupava, e Maurício, aos 30 anos de idade, recebeu mais uma promoção no seu emprego. Ele era um cara muito aplicado e ele foi evoluindo e a empresa, reconhecendo isso, deu mais uma promoção. E com a promoção veio mais um pequeno aumento, nada muito grande, mas um pequeno aumento chegou para o Maurício. Maurício recebia agora 3 salários mínimos, que dava R$ 3.093, e ele poupava um pouquinho mais de R$ 600 por mês. Ele poupava R$ 618 todos os meses e ele vivia aí com aproximadamente 2.400 e mais o salário da esposa dele, que também poupava dinheiro, mas que era unido ao salário dele para realizar os sonhos. E Maurício foi levando a sua vida, e eu vou agora focar um pouquinho menos na vida do Maurício e focar um pouquinho mais no que ia acontecendo com as suas aplicações. Aos 31 anos de idade, o primeiro marco, aquela coisa, a aplicação dele já tinha mais de R$100 mil. Ele começou do zero, poupando só 20% do salário dele, e depois de 14 anos, a aplicação dele já ultrapassava os R$100 mil. E o Maurício conseguia, com os 80% do salário dele, fazer todos os outros sonhos dele, porque você se acostuma com isso. Você passa a ter aquele valor, os 20% é como se não existissem. Os 20% vão direto para a sua aplicação e os 80% são o seu salário real. E aí você passa a aprender a viver com aquilo como a sua realidade. Então, para o Maurício, estava muito tranquilo, ele era muito acostumado a fazer os depósitos e estava felicíssimo porque, pela primeira vez, ele tinha mais do que R$100 mil guardados numa aplicação. Aos 34 anos de idade, com 17 anos de aplicação, uma outra notícia muito legal. A cada R$1 que o Maurício guardava, os juros eram de R$2. Ou seja, ele fazia um depósito e o dinheiro dele fazia mais 2 depósitos todos os meses. Então a bola de neve começou a se formar e o dinheiro começou a crescer mais rapidamente, porque eram 3 depósitos de 20% do salário dele por mês, sendo que um era dele e 2 eram dos juros. Essa é a maravilha dos juros compostos e do longo prazo. A bola de neve vai andando e vai ficando grande e tudo começa a acontecer muito mais rápido.
Aos 35 anos de idade, o Maurício ele vira gerente na empresa dele, recebe a última promoção da vida dele e passa a ganhar 5 salários mínimos. Um pouquinho mais do que R$5.000, R$5.155 para ser mais exato. Com esse salário, Maurício passa a fazer uma poupança de R$1.031 todos os meses, que é 20% do salário dele, e continuava vivendo com R$4.000 e poucos, sem contar que a esposa dele também trabalhava e completava essa renda. E a vida foi andando, Maurício teve filhos, os seus filhos iam para a escola, a vida corria normalmente, Maurício já tinha carro próprio, a esposa do Maurício já tinha carro próprio, tudo sempre pago à vista, sempre economizando dinheiro, guardando dinheiro para pagar tudo à vista, sem mexer no dinheiro chamado aposentadoria, que eram os 20% do salário. Aos 42 anos de idade, muito jovem, Maurício já aplicava há 25 anos. E um novo marco na sua vida. Ele ultrapassava com seus investimentos R$500 mil. Aqui é muito interessante você ver que depósitos pequenos fazem volumes grandes, porque ele só guardava 20% do que ele ganhava. Ele não precisou receber uma herança, ele não precisou ganhar na loteria para ter um valor superior a R$500 mil, que é bastante dinheiro aplicado. E agora vocês percebam como as coisas acontecem rápido, né? Ele levou 25 anos de aplicações para chegar em R$500 mil. E 6 anos depois, apenas 6 anos, porque os juros começam a trabalhar rápido, ele já conseguiu atingir R$1 milhão. Ou seja, o nosso herói, aos 48 anos de idade, 31 anos aplicando 20% do seu salário, virou milionário. Ele conseguiu ultrapassar a barreira do R$1 milhão, guardando só 20% do seu salário e sem ganhar salários astronômicos, sem esses salários malucos de 20, 30, 40, 50 mil reais por mês, né? Com salários normais que qualquer pessoa normal consegue atingir, né? E aos 48 anos de idade, Maurício era o mais novo milionário brasileiro. E olha que dado interessante, desse R$1 milhão que ele tinha aplicado, aproximadamente 250 mil foi dinheiro que ele depositou todos os meses. 750 mil, 3 vezes mais do que os depósitos, vinham exclusivamente dos juros compostos, dos juros que as aplicações dele iam rendendo todos os meses. Então olha a força do longo prazo nos investimentos. Ele se tornou milionário depositando só R$0,25 milhão. Os outros 3/4 de milhão vieram através da sua aplicação, do seu dinheiro, trabalhando para ele mesmo. E aí as coisas começam a andar cada vez mais rápido. Aos 51 anos de idade e 34 de aplicação, cada real que o Maurício aplicava, a aplicação dele já gerava 10 de juros. Ou seja, ele colocava R$1.000 na aplicação e a aplicação gerava mais 10 mil de juros. Entravam, a conta dele crescia R$11.000 todos os meses. Aos 54 anos de idade, ele chegou ao seu segundo milhão e 5 anos depois, aos 59, ao terceiro milhão. Olha como cresceu rápido. E a essa altura da vida, o dinheiro dele já rendia 20 vezes mais do que ele depositava. Ele depositava R$1.000 todos os meses e os juros eram de R$20. R$20 não, né? R$20.000 todos os meses. Então a conta dele agora começava a crescer numa velocidade absolutamente impressionante. Aos 62 anos de idade, ele já tem R$4 milhões aplicados e o dinheiro dele, cada R$1.000 gera R$30.000 de juros, ou seja, o dinheiro ganhou uma velocidade astronômica. E finalmente, o nosso herói se aposenta aos 65 anos de idade, depois de poupar por 48 anos. E o que a maioria das pessoas fazem ao se aposentar aos 65 anos de idade é economizar, viver uma vida simples, porque normalmente o que você recebe de aposentadoria mal dá para você comprar os seus remédios. A maioria das pessoas, a hora que que pedem a sua aposentadoria, entram em grande dificuldade. E sabe o que o Maurício fez? O Maurício pegava e doava a aposentadoria dele
todos os meses para caridade. Por quê? Porque ele não precisava. O dinheiro que ele economizou a vida inteira, o dinheiro que ele aplicou, 20% do salário dele todos os meses, a vida inteirinha, gerava para ele agora, só de juros, sem ele precisar colocar R$1 a mais, quase R$50 mil por mês. Então olha a diferença. Ele poupava 20% todos os meses e se aposentou com quase R$50 mil por mês. Ao passo que você passa a vida inteira pagando impostos, né? Muito mais do que esses 20% ao mês. E quando você se aposenta, com 65 anos de idade, o que você recebe? 2, 3 mil reais de aposentadoria. E aí você passa uma vida inteira trabalhando, muitos se aposentam só com um salário mínimo e passam toda uma velhice em dificuldade. Então olhem a importância de desde cedo poupar dinheiro. E não adianta você falar, mas puxa vida, eu já tenho 30 anos de idade, eu já tenho 40 anos de idade, eu já tenho 50 anos de idade. Nunca é tarde para começar, tá? É claro que você vai ter menos tempo, você vai ter um retorno um pouquinho menor, você vai ter que poupar talvez mais dinheiro, mas nunca é tarde para recomeçar. Sempre é tempo de você começar a investir, de você começar a guardar dinheiro para garantir o seu futuro. Porque olha só, o Maurício, mais de 6 milhões de reais e quase 50 mil reais por mês, só poupando 20% do salário. E não foi uma pessoa rica durante a vida. Começou ganhando um salário mínimo, passou para 1,5, passou para 2, passou para 3, passou para 5. E 5 salários mínimos para uma pessoa formada numa faculdade, que trabalhou a vida inteira, virou gerente, é um salário completamente possível. Então não há nenhuma fantasia nesse estudo. Mas vocês podem estar se perguntando, tudo bem, e se ele não tivesse estudado, não tivesse oportunidade na vida, não tivesse tido uma faculdade, ele conseguiria ser milionário ganhando só um salário mínimo por mês? E eu vou responder isso para vocês. Sim, ele conseguiria. Se ele poupasse 20% de um salário, ou seja, poupasse R$ 206,20 todos os meses a 0,8%, numa aplicação a 0,8%, ele conseguiria se tornar uma pessoa milionária no período de 38 anos e 7 meses. Ou seja, aos 56 anos de idade, mesmo ganhando um salário mínimo por mês, se ele começasse a guardar 20% desse salário mínimo todos os meses, desde os 18 anos aos 56 anos, ele seria um novo milionário. Então é isso aí, gente. Não precisa ganhar muito para poder conseguir juntar muito. Por quê? Porque você põe um pouquinho e os juros fazem o resto por você. O importante é você sempre conseguir guardar dinheiro, você conseguir gastar menos do que você ganha, fazer uma aplicação inteligente e o resto o tempo cuida para você.